Vai me ajudar a cantar agora, a igreja. Versículo 1 ao versículo de número 10. Amém. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver de lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vou tenho dito. E saindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos salvo. Elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide dizer aos seus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmão Cleiton, pode soltar, por favor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se você ainda não ouviu, pede ele para falar com você. Pede ele para falar com você, porque ele está na casa. Ele está na casa. Você precisa do que eu preciso. Irmãos, no capítulo 28, onde nós lemos, vai se cumprir tudo o que Jesus já havia falado, sim ou não? Jesus já tinha dito para os discípulos tudo o que havia de acontecer. Ele já tinha contado tudo o que havia de acontecer, dizendo: olha, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele já havia falado. Os discípulos sabiam do que ia acontecer, a ponto de Pedro falar assim: não, eu vou contigo, isso não vai ficar assim, eu estou junto, pode contar comigo. E se você sabe bem da história, Jesus vai dizer: Pedro, dá uma seguradinha aí, fica quietinho, porque antes que o galo canta, tu ainda vai me negar hoje. Junto com os ímpios, em um sepulcro de um homem rico, cede para ele o espaço para que sepultasse. Na verdade, empresta para ele por algumas horas, porque ele não ia ficar muito tempo ali dentro. Mas ele empresta o sepulcro para Jesus. Jesus procura os amigos e não acha ninguém. Parece que eu estou vendo Jesus procurando Lázaro, que ressuscitou, e não vê. Jesus procura os discípulos e não encontra. E isso vai se passando, Jesus morre e ele é sepultado. Tudo aquilo que Jesus havia falado se cumpre. Acontece uma parte. Agora o cenário é de tristeza, o cenário é de angústia, o cenário é de medo, o cenário é de silêncio, é de choro. Parece que eu estou vendo os discípulos dizendo: acabou. Tudo aquilo que nós tínhamos esperança, acabou. Quantas vezes, irmão, nós temos vivido um cenário assim? Esquece do que Deus já falou para você, vai cumprir, vai acontecer, vou mudar a história, vou fazer um milagre, vou fazer a obra. E às vezes a luta chega e você pensa: não era de Deus, isso não vai acontecer. O cenário hoje é que acabou. Os discípulos estavam desse jeito, pensando que tinha acabado.
Mas quando eu leio o capítulo 28, eu vou ver um cenário de tristeza que transforma em cenário de esperança. Muita gente fala de mulheres, que eu já ouvi no meio mundo por ser pastora. Ah, mulher não prega, mulher não ora, mulher não canta, mulher não unge, mulher não sei o quê, mulher não sei o quê. E tem vários debates sobre mulheres. Isso para mim não me afeta, porque quem me chamou foi Deus, quem me escolheu foi Deus, quem me separou foi Deus. Enquanto Ele me quiser, eu estou aqui, eu oro, eu prego, eu busco saber, eu unjo o povo. Enquanto Ele me quiser, Ele pode contar comigo, porque Ele me ama. E o interessante é porque quem sustentava o ministério de Jesus financeiramente eram as mulheres. Se você ler em Lucas capítulo 8, você vai ver que as mulheres não tinham o ministério de Jesus. Não era pouca coisa não, amigo. Mulher tinha dinheiro. E se nós for apertar as mulheres dessa igreja aqui, sai dinheiro. Mulher não anda sem dinheiro não. As mulheres de hoje têm dinheiro. Mas eu acho que não vai deixar os maridão pagar, né? Não é bobo. Mas que tem. Você pode ter certeza. Quem é que vai lá no túmulo? Não é Pedro, não é João, não é Tiago. Não. Quem vai lá no túmulo? As mulheres. Maria Madalena e a outra Maria, vai lá, vamos lá no túmulo de Jesus. Eu estou com saudade dele. Hoje é sábado, passou um dia de silêncio. Foi tão triste. Vamos lá, pelo menos, para nós ficar pertinho e sentir o cheiro. As mulheres não esconderam, as mulheres têm coragem. E elas vão que elas estavam indo visitar um lugar de morte, mas Deus havia preparado um lugar de milagre. Elas estavam indo para chorar, elas estavam indo pensando que já tinha acabado, elas estavam indo limpadas, elas estavam indo tristes, elas estavam indo angustiadas, mas o Senhor já tinha mudado o cenário, o Senhor já tinha mudado a história, o Senhor já tinha feito um milagre aonde tinha morte, o Senhor já tinha trazido vida aonde não existia mais. Elas pensando que ia chegar, os guardas estavam na porta, a porta estava travada no mundo, mas o negócio é diferente. Quando ela chega, o terremoto tinha acontecido, a pedra tinha removido, os guardas estavam como mortos. Irmãos, a coisa mais linda é servir Jesus. Porque quando todo mundo está dizendo, ei, desiste, acabou, Jesus está dizendo, não acabou não, continua orando. Não acabou não, continua crendo. Não acabou não, continua buscando. Ela chega lá, e aquele cenário que era um cenário de morte se torna um cenário de milagre. Nem todo lugar que parece um fim é o fim. Deus transforma sepulcro em começo. Aonde você pensa que acabou é o início para Deus. Aonde você pensa que é o fim é o começo para Deus. Quando acaba até o limite, começa o agir de Deus. É sempre assim. É sempre assim. E a palavra vai nos relatar que a pedra foi removida. Mas não para Jesus sair, não. Primeiro que eles nunca teriam matado Jesus e nem prendido Jesus. Porque eles não conseguiriam fazer isso. Eles não teriam nenhum poder para fazer isso. Eles não prenderam Jesus. Eles não mataram Jesus. Jesus se entregou a eles. Jesus se doou a eles. Não pensa vocês que eles prenderam. Não! Jesus se doou, se entregou por você. Ele deixou que tudo aquilo acontecesse. Ele permitiu que tudo acontecesse. Porque não há ninguém na terra, não há ninguém que possa contra ele. A Bíblia diz que agindo ele, ninguém pode, irmão. Ninguém pode contra ele. Arabai, não precisava remover a pedra para Jesus sair. Não, irmão. Se Jesus quisesse sair, ele traspassava a pedra,
mas já tinha saído daquele sepulcro. Quando chegou lá e viu a pedra removida, ele só estava tendo a certeza de que o mestre não estava lá mais. Ele já tinha saído, o sepulcro estava vazio, não tinha mais o corpo do mestre, não tinha mais o mestre. Estavam todos apavorados, e a Bíblia diz que eles estavam como mortos. Só fica como morto, irmão, quem não tem intimidade com Deus, quem não busca Deus. Mas quem busca Deus, ele se revela. Ele se revela. O que parece impossível, que era pedra, ou obstáculo, ou não sei o seu problema que você está vivendo hoje, a palavra de Deus vai dizer que Deus resolve com autoridade. Pastora, se a senhora vê como é que está a minha vida, irmão, se você soubesse Deus que você está orando, se você contemplasse o poder dele na tua vida, tu descansava, tu deletava, tu dormia, não parava de comer as unhas da mão, não o cabelo da cabeça, tu descansava o teu coração. A Bíblia vai dizer no Salmo 46, aquietai, e saber que ele é Deus. Quando tu aquietar o teu coração, ele vai mostrar para ti, te revelar quem é ele. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração. Irmãos, os guardas que vigiavam não eram qualquer guardinhas, não, eram guardas fortes, eram guardas preparados. Você acha que eles iam colocar qualquer guardinha lá para ficar na porta do túmulo, sabendo quem era Jesus? Eles tinham medo de Jesus, irmão. Eles tinham medo. Eles sabiam que Jesus não era da terra. Eles sabiam que Jesus era diferente. Por isso quiseram matar. Eles não iam colocar qualquer guardinha lá, não, irmão. Eles colocaram guarda preparado, guardas fortes. Ficam como mortos, assombrados, temorosos. Mas a Bíblia vai dizer que Deus revela coisas grandes para aquelas mulheres que vai buscar ele. As mulheres que vai buscar Jesus, ele se revela. E é coisas grandes e firmes, é coisas ocultas, é coisas que ninguém vê. Ele se revela. Deus só revela para quem busca. Em João vai dizer, capítulo de número 15, não vos tenho mais como servo, mas vos chamo de amigo, porque amigo revela para o outro amigo, revela intimidade, revela o segredo, revela, irmão, não tem segredo entre amigos. Jesus está dizendo para você nessa noite, aquele que busca, não revela coisas grandes. Tem buscado Jesus? Mesmo achando que acabou, tem buscado Jesus? Mesmo olhando para o cenário, não vendo saída, tem buscado Jesus? Porque tem pessoas que quando o cenário muda, irmão, eles também mudam de direção. Quando o cenário muda, eles desistem. Eles têm medo, eles param. Mas Jesus nos ensina nesse capítulo que mesmo independente do cenário, nós temos que continuar buscando a Jesus. Porque ele se revela quando ele quer. E de repente Deus acontece quando você menos espera. No versículo 5 até o versículo 6, elas vão ser anunciadas. Vocês estão procurando Jesus? Sim, com certeza vocês estão procurando Jesus. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui, aleluia! Ele ressuscitou. O anjo declara para aquelas mulheres: ele não está mais aqui. Ele não falou para vocês? Ele não disse para vocês que ressuscitaria? Ele não comentou com vocês sobre isso? Não é segredo. Não é segredo. Ele falou, não falou? Pois ele não está mais aqui. O
E qual é a frase, pastora? Jesus está vivo. Você que está adorando Jesus morto aí, porque ainda não acredita que Ele está vivo, eu vou fazer como aqueles anjos, eu vou declarar para você: Jesus não está morto, Jesus está vivo. Jesus está vivo. E Ele nos fez uma promessa: eu viverei outra vez e nos levarei para mim mesmo, para onde eu esteja, estejais vós também. Ah, pastora, eu não acredito. Então é lá João 14, irmão. Ele disse: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do papai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou lá, mas eu volto, viu? Eu só vou preparar lugar para mim buscar vocês para morar comigo. Mas quando tiver tudo ok, tudo preparado, eu virei, os levarei para mim mesmo. Mas não vos deixarei só, não. Fica tranquilo, eu vou deixar a presença do meu Espírito Santo, aquele que consola, aquele que fortalece, aquele que te ajuda, aquele que te sustenta. A nossa ajuda é como a velha. Eu e você não estamos só, temos a presença do Senhor. Pastora, por que tu está de pé? É a presença dele. Pastora, por que tu crê? É a presença dele. Pastora, por que tu espera? É a presença dele. Pastora, por que tu espera na porta? É a presença dele. Sem ele eu não consigo, eu não dou conta. Mas com a presença do Espírito Santo, meu irmão, nós vencemos, nós conseguimos, nós resistimos o pecado, nós vencemos o mundo, nós permanecemos fiel, porque o Espírito Santo nos ajuda. Aqui não tem super-herói, aqui tem a ajuda do alto. Aqui tem a ajuda do Espírito Santo. É por isso que a igreja está de pé. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus morreu por gente que não vale a pena, não, irmão. Ele morreu porque ele sabia que podia voltar. Ele sabia que ia valer a pena. Morreu por mim, morreu por você, morreu pela igreja DNT, morreu pelas igrejas que publicam e falam do nome dele. Foi por mim você que morreu. Aí o anjo vai dizer para eles assim: olha aí depressa e avisai os discípulos, anunciai a eles que Jesus está vivo. Vai rápido. A Bíblia vai dizer que quando elas caminham para ir, aí olha, irmão, quem tem experiência com Jesus não pode ficar calado. Se você tem experiência com Jesus, até porque pudesse contar, pudesse esparramar as maravilhas que Jesus faz na tua vida. Para de ter vergonha de declarar que tu é dele, que tu pertence a ele. Para de ter vergonha de contar as maravilhas que ele faz. Conta para todo mundo. A pastora foi só uma dor de cabeça. Conta então seu testemunho. A pastora foi só um negócio que eu comecei. Conta seu testemunho. Jesus está dizendo que tem experiência com ele, não fica calado. As mulheres obedecem, vai. E o milagre gera missão. Quem vê a glória precisa anunciar, irmão. Não tem como ficar calado. Se você vê a glória de Deus, o poder de Deus, e ficar lá assim calado. Não contar, eu não dou conta. Oi, irmão, quando eu tenho um testemunho para contar, quando não ser meu, que a minha língua chega força para contar logo. Quando os irmãos chegam aqui e falam: pastora, Deus fez isso, mas eu vou contar um testemunho quando eu ganhar a oportunidade. Irmão, eu custo esperar o culto para mim dar oportunidade para não contar um testemunho, porque senão eu vou. Parece que a minha vontade é de ir lá no grupo e falar: irmão, a irmã fulana, a irmã ciclana, a irmã bertana, irmão, eu tenho que contar antes dele. Depois eles dizem: como é que você vê a glória de Deus e fica calado? Hã? Como é que você vê a glória de Deus? Hoje a minha irmã contou um testemunho que nem eu sabia direito. Em 2019, meu pai teve um infarto e o coração do meu pai estava 30%.
Meu pai não é crente. Pensa no outro coração do mundo. Só falta ele para aceitar Jesus. E ele não aceitou Jesus ainda. Mas Deus é tão misericordioso, tão bom, tão lindo, que usou o pastor Itamar e falou assim: olha, eu estou trocando o teu coração e dando um coração novo para você. Tudo compensando que meu pai faz, meu pai tem um coração novo. Ele não tem problema de coração. O médico pega os dois exames e fala: mas isso aqui é impossível. Mas quem falou que Deus gosta de coisa fácil, irmão? Deus gosta de coisa impossível. Jesus colocou o coração novo no coração do meu pai está lá. O César hoje, eu vou ter contato com o César, contou só mais nada. O César hoje contou um testemunho do amigo dele, que era para ser paraplégico, o tetraplégico. O menino começou a mexer as pernas, já está começando a movimentar para querer andar. Já está dando passo. E o médico falou: olha, daqui 10 anos, talvez com a cirurgia, quem sabe, mas com anos Jesus já está fazendo milagre. Um dia que eu orei por ele, o Senhor falou: se não fizer um compromisso comigo, mudar de vida, fizer de verdade, eu te levanto dessa cama. Irmão, preste atenção. Não tem nada impossível com teu Deus. Aí tu fica de boca fechada. Deus faz tanta coisa na tua vida, quando tu ganha uma oportunidade: ai, Gisele, eu estou triste. Que triste, irmão. Triste tem que dar um capeta, que tem nem casa para morar. Até a chave da casa dele está na mão do nosso Deus. Que negócio triste. Jesus encontra elas no caminho, indo avisar os discípulos. Jesus não perguntou: acho que Jesus, eu acho que você fazia, Jesus, eu não perguntei. Então o Zé já falou, mas eu mesmo vou falar. A Bíblia vai dizer que no caminho Jesus aparece. E aí Jesus vai dizer para ela: salve, ou se não, alegra. Alegrai-vos. Vocês não tinham me visto, agora vocês estão me vendo. Está lá no versículo 10, companheiro, se você quiser pôr. Vocês não tinham me visto, agora vocês estão me vendo. Alegrai-vos. Sou eu, olha eu aqui. Você já recebeu a notícia lá, né? Lá atrás? Os anjos falaram? Pois é. Elas adoram Jesus, se prostra, se rende. Pensa a alegria que não foi. Eu fico tentando imaginar a alegria que não foi. Ela se rende, ela se prostra, ela desce aos pés de Jesus, ela adora Jesus. E aí Jesus vai dizer para elas lá: ó, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Vocês já receberam a notícia que é para avisar? Sim. Então vai até eles e dizer para eles ir para Galileia, porque lá me verão. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso Jesus está vivo, e é por isso que nós vamos participar do corpo do sangue dele hoje. É porque uma promessa tem sido feita para nós. Ele está preparando uma ceia na glória para a sua noiva. A Bíblia diz que tem um banquete sendo preparado, tem uma mesa sendo posta, e tem ele pessoalmente que vai nos servir. Oh, irmão, você já imaginou que coisa nunca vai ser igreja encontrar com Jesus? Parece que o momento vai ser nós nos Maria, quando pastor, quando adorou, quando chorou diante dele. Irmão, a igreja não vai aguentar. Estarmos face a face com ele, cara a cara com ele, e vê-lo verdadeiramente com ele. Eu não sei o que tem te impedido, irmão, de viver isso. Eu não sei o que tem te impedido de se entregar por inteiro para Jesus, porque ele se entregou comigo, com você. Agora é a minha vez, agora é a sua vez de se entregar a ele por inteiro. Mas que essa palavra nessa noite possa fazer efeito na tua vida, que você possa olhar as coisas lá fora e falar: nada vale a pena eu perder a minha salvação. Porque o maior milagre é a salvação. Jesus nos deu o direito de sermos, e isso você não pode deixar o diabo roubar de você. Não tem mais e de anunciar. Deus não só te levanta, irmão, mas Deus também te envia. Além dele te levantar,
Ele te envia. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Há uma ordem para você nesta noite. Ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas, irmão, ide para mim, para você, isso não é um pedido, irmão, isso é uma ordem. E a ordem é que eu e você nos posicionamos, nos levantamos, porque além de tudo isso, o Senhor está dizendo: eu te envio a fazer a minha obra. Eu quero convidar você nesta noite que está apto a participar do conselho de Jesus. Eu não consigo ver.